Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco triste, um pouco complicado, que é a falência da Livraria Cultura. Este canal que também é sobre livros, também é sobre o amor a tudo isso que está aqui me envolvendo e que eu acho que é um tema pertinente para a gente discutir algumas coisas. Vou dar minha opinião, mas refletir sobre algumas coisas que eu acho que são fundamentais num momento como este. Se você gosta de conteúdos assim, se você também é um apaixonado por livros, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, eu não vou situar aqui a notícia, enfim, explicar os motivos. Tem inúmeras reportagens aí na internet, basta você dar um Google aí que você vai entender a situação. O meu interesse aqui é realmente comentar a falência da Livraria Cultura e situar dentro de algumas problemáticas inevitáveis num momento como este de se discutir, trazer algumas questões para que a gente possa entender um pouco desse momento que o mundo dos livros vem enfrentando. Bom, acho que a primeira coisa se deve mesmo ao momento de intensificação do uso de tecnologias. Muita gente aponta isso, né, como uma das grandes causas. Eu acho que é uma causa importante para o fechamento de muitas livrarias pelo Brasil afora. Eu acredito que sim, muita gente está deixando de consumir livros, pelo menos livros físicos. O pessoal está se apaixonando por leitores digitais, ler em PDF, enfim, a pirataria também, né, de um modo geral, em música, em tudo. Acabou com os CDs, acabou com os DVDs, as mídias, de um modo geral, em relação a outras artes. E a mídia que vem resistindo ainda, né, como objeto de consumo é a da arte literária. Mas o fato é que muita gente está se apaixonando por essas outras tecnologias. Existe a contramão, que são pessoas como eu conheço também muitas, né? Sei que não estou sozinho, estou longe de estar sozinho, que preferimos o papel. Pessoas que amam o livro, que amam a sensação de ter o livro na mão. Aliás, não o livro, mas os livros, e cada livro é uma sensação diferente, um cheiro diferente, um toque diferente. Tudo isso gera uma intimidade, uma relação bacana, que eu acho que também, claro, né, é uma questão de colecionador para com seus objetos, mas existe muito isso ainda no campo dos livros, né? Não se compara, não se compara. E aquele velho argumento que as pessoas usam, mas é bom também para quando você vai para uma viagem, porque você leva um monte de livros, não precisa estar levando numa mala. Gente, se eu for para uma viagem longa que eu quero fazer pela Europa, por exemplo, pela Ásia, a viagem dos meus sonhos, eu não vou passar a viagem lendo, né? Eu vou levar 1 ou 2 livros para ler num momento assim, mas esse argumento, né? Eu quero conhecer os lugares, né? Então é um argumento que eu acho assim meio estranho. Dificilmente alguém vai passar a viagem lendo, né? Vai passar a viagem aproveitando. Então, para mim não tem sentido, entendeu? Na minha concepção não tem sentido, mas tem gente que está apaixonada pela tecnologia, tem gente que acha inevitável essa ida para o mundo tecnológico. Eu, felizmente, estou na resistência. Então, esse é um motivo, né? Ou seja, a tecnologia excessiva que vem tirando profissões, vem acabando com postos de trabalho. O mundo está mudando e muitas profissões estão morrendo, né? Você hoje em dia, sua televisão quebra, você não leva mais em eletrônica, você compra outra. 20 anos atrás, quando eu era criança, adolescente, cada bairro tinha 2 eletrônicas, 3. Hoje em dia você não acha mais sapateira, etc. Então as coisas estão mudando, o mundo é outro e, claro, isso não poderia deixar de afetar o mundo dos livros. Mas existem também outras coisas. O livro ainda é um objeto, sim, para muita gente, um objeto de fascínio. Eu, por exemplo, percebo muito isso com meus alunos, né, na minha prática de professor. O livro chama a atenção dos alunos, eles veem você com o livro, eles querem chegar, querem pegar no livro. Quando você faz um sorteio na sala, eles se animam para ter aquele objeto. Quando sabem que você publicou um livro, é meio que uma aura mítica que se constrói. O fascínio pelo livro é uma coisa impressionante. Então ainda é um objeto que desperta o desejo nas pessoas. Para não ficar só no âmbito de você acha que os livros ainda vendem e tal, vou dar uma estatística para vocês aqui do canal, né? Este canal vende, em média, 200 livros por mês. Percebam,
um canal nichado como o meu, de letras. Inclusive eu acredito que eu seja uma das pessoas que mais vendem livros em letras aqui no YouTube no Brasil, né? Se não for, é que mais vende. Mas vende 200 livros por mês, alguns meses mais, alguns meses menos, depende das promoções ali, mas é esse o número. Você imagina quantos livros não vendem? Não vende Tatiana Feltrin, né, que tem 600 mil inscritos, dezenas de milhares de visualizações por mês. Muita gente quer comprar, muita gente compra e poderia comprar mais se não fossem algumas coisas. O fato é que um motivo é que os livros são muito caros ainda no Brasil, né? Nós temos muito material que muitas vezes não vale a pena, livro que se desmancha na mão, com papel de qualidade totalmente duvidosa, capa horrível, e que, enfim, eu mostrei recentemente um livro, o Linguagem e Linguística, de John Lyons, um livro espetacular, custa quase R$300, na Amazon você ainda consegue pegar um desconto de mais ou menos R$100 e ainda compra mais barato, mas quase R$300 num livro que é extremamente mal revisado. Você se imagina no lugar da pessoa que não tem essa paixão pelo objeto, quer comprar o livro mesmo por conhecimento, ou, né, por um lazer, um momento de lazer, e se vê diante de um objeto que muitas vezes é caro e que às vezes é mal produzido. Também tem isso, né? Ou seja, eu tenho um livro aqui, existe uma editora no meu estado que a qualidade dos livros é complicada demais, né? Todo livro dessa editora que eu tenho, não sei se é a sorte minha, mas acontece isso aqui, olha, o livro solta, tá solto isso aqui, olha. E aqui de um poeta que eu adoro, que é o Hildeberto Barbosa Filho, a poesia completa dele, num livro nessa situação. Isso tá assim desde o dia em que eu comprei. Teve um livro de uma professora minha, que eu gosto muito, professora Rosângela, também no mesmo dia, ela assinou o livro, eu fui pro lançamento, ela assinou, e quando eu cheguei em casa, abri o livro soltou, mas soltou mesmo, não ficou nem coladinho aqui numa partezinha como esse, ele soltou mesmo. Eu me desfiz e futuramente quero comprar de novo e pedir para ela assinar de novo, porque é uma pessoa que eu gosto, eu quero ter o livro na íntegra, né? Percebam o que eu estou dizendo. Qualidade muitas vezes questionável, duvidosa, com preço alto. Você imagina que nós vivemos num Brasil em que as pessoas não têm dinheiro para jogar fora o tempo todo. Então, eu acho que às vezes o cara que passa a semana todinha trabalhando pesado, trabalhando duro, quando ele pensa, coloca algumas coisas né, na racionalidade, ele prefere comprar um bem ali que vai servir para ele de forma mais imediata do que investir em algo caro, algo que muitas vezes ele não sabe se o conteúdo vai agradar, ele não sabe às vezes se aquilo vai durar o quanto deveria. Então eu acho que o preço atrapalha um pouco. Eu já tinha feito um vídeo aqui discutindo o preço de livro, aquela proposta de aumentar, colocar tributos em cima de livro, eu acho um absurdo. Mas eu acho que ainda dava para baixar mais, né? Acho que inclusive alguns livros a gente vê uma edição muito bacana, quase de luxo, poderia ter uma edição mais popular, agora popular e digna, né? Um livro bem produzido, mas com um papel mais simples, papel branco no lugar do papel amarelo, uma capa talvez sem orelha, mas tudo dignozinho que proporcionasse um preço mais acessível. Acho que é uma necessidade mesmo fazer isso, dar a oportunidade das pessoas terem a opção de comprar um material mais barato. Livros teóricos muitas vezes são muito caros e nós estamos numa área que é a área de letras, que não é a área mais cara, mas existem livros aí que são caríssimos, né, para o cara estudar. A pessoa ainda não, e parece que é feito para isso mesmo, né, que é para o pobre não entrar naquela área. Mas a pessoa ainda não está trabalhando, não tem uma renda fixa, está estudando, está se formando e o livro custa uma fortuna. Então percebam, é complicado, né? O mercado editorial é complicado, acho que o monopólio ajuda um pouco a criar isso, né? Nós sabemos que tem aí 3, 4 grandes grupos, pelo menos assim, as publicações mais importantes, os autores mais importantes, às vezes muda o selo, você nem sabe, mas tudo faz parte de um mesmo grupo ali. Existe algo dando errado e algo que precisa ser revisto. Acho que a experiência com a livraria física nem sempre é das melhores também, né? A livraria em que você entra na loja mesmo para comprar. Eu particularmente nunca estive numa livraria Cultura, né? Ela tem algumas filiais aí pelo Brasil. Tem em Recife, eu já estive em Recife e já fui no Sebo, né? Mas não fui na Cultura. Então não posso dizer como que a Rede Cultura se comporta nesse sentido. Mas em termos de... fui cliente da loja virtual, né? Não tive problemas, a não ser a demora na entrega, porque eles entregavam pelos correios e não por uma distribuidora, na época em que eu comprava, né? Diferente da Amazon, que o livro já chegou o livro aqui no outro dia. Mas o fato é que em livrarias físicas aqui na minha cidade,
eu já tive alguns problemas. E isso também, talvez, às vezes, afaste um pouco o público, principalmente a pessoa que é muito ligada ao âmbito digital, à internet, rede social. A pessoa, às vezes, prefere mesmo resolver tudo pelo celular do que passar por determinadas coisas numa livraria física. Nós temos aqui duas redes dessas franquias nacionais, né? Vocês devem imaginar os nomes, eu não vou citar, que tem aqui uma loja, uma franquia tem uma loja no centro, outra franquia tem uma loja lá no Shopping Partage. E o fato é que, enfim, às vezes você chega, tem a do centro, é curioso, porque a máquina de preço, né, aquela maquininha que você coloca o código de barra para consultar o preço, estava na última vez em que eu fui, eu deixei de ir, tenho ido mais na do shopping, mas a maquininha passou mais de 2 anos quebrada. Não sei se já resolveram, mas até a última vez que eu tinha ido, estava quebrada. E aí os livros não têm etiquetinha com preço, você tem que... E eu vou para olhar, né? Eu vou para mexer em tudo. E aí toda vez o vendedor diz, olha, ou a vendedora chega e diz, olha, você pode pedir para eu ir olhar. Qual é o livro que você quer? Mas eu não quero um livro, eu quero olhar tudo. E aí o tempo todo, né? De 5 em 5 minutos, pedindo para ela ir lá olhar o valor. É chato, e você diz, mas é o trabalho dela, ela está ali para isso. Mas você não quer isso, né? Você quer olhar. Às vezes você chega procurando livros de uma determinada categoria. Eu já cheguei na mesma livraria em busca de livros de estética, né? Ou seja, estética em termos de arte, né? O ramo da filosofia que estuda a arte. Eu pedi, né, livros de estética e ela disse, olha, eu só tenho de estética esses livros aqui. Me mostrou livros de maquiagem, né? Não é culpa do vendedor. É uma falta de cuidado da rede de preparar os funcionários, coisa que não existe em determinados ramos comerciais. Existe uma preparação dos funcionários, mas nas livrarias, no mercado editorial como um todo, às vezes a gente vê pela qualidade do material, pelo tratamento. Parece que existem algumas redes que acham que estão fazendo um favor para você, né? Não sei o que é que se passa na cabeça, mas não param para pensar que você está comprando um produto, você está investindo fruto do seu trabalho naquilo ali, que custa caro e que você quer ser bem atendido. E às vezes tem isso, né? Você não acha o livro na seção. Eu já achei este livro aqui, peguei aqui para mostrar para vocês, de Lígia Fagundes Telles, Passaporte para a China. Já achei ele numa seção de viagem. E claro, o leitor que entra numa livraria para comprar literatura, não necessariamente ele vai na seção de viagem e vice-versa, né? Ou seja, é complicado. A relação com... Fora, eu já fui mal atendido numa outra livraria, uma rede estadual, né, local, né, uma livraria local. Já fui mal atendido, já procurei por um livro que a vendedora não queria procurar, não queria me ajudar a achar, e eu achei pouco tempo depois, ela dizendo que já tinha sido vendido, só para não procurar o livro. Tudo isso faz com que algumas pessoas, e eu entendo o posicionamento, algumas pessoas simplesmente querem resolver tudo de casa. Você abre a Amazon, né, o site da Amazon, o aplicativo da Amazon, você coloca o nome do livro, aparece o preço, aparece uma pequena sinopse, aparece uma informação sobre o autor, a avaliação de outros leitores para você saber. Às vezes o pessoal comenta o que é que tem no livro de bom, de ruim. Você vê uma lista de livros semelhantes, né? Você vai passando ali livros do mesmo tema e tal. Então entendam, ou o mercado se adapta ou vai sumir mesmo, como tantos outros, infelizmente, porque eu adoro livraria física. Eu gosto de ir, eu vou ainda na do shopping, compro muito menos do que antes, né? Depois que eu descobri a Amazon, no princípio eu fiquei meio ressabiado, né? Eu tenho às vezes a desconfiança com a tecnologia, fiquei com medo de não ser entregue e tal. Mas depois que eu percebi que com o mesmo valor que eu comprava 2 livros, 3 livros, eu posso comprar 5, 6, a biblioteca cresceu muito desde que eu comecei a comprar pela Amazon. E, enfim, tenho priorizado, mas ainda vou na livraria física, gosto do prazer de olhar, de passear pelas estantes e tudo mais. Mas existem coisas que precisam ser revistas. Repito, não conheço a Livraria Cultura, nunca entrei, as críticas que eu fiz aqui não são direcionadas à rede, mas são reflexões sobre a relação de um consumidor com o objeto. Demonstrei aqui que alguns livros são mal produzidos, mostrei aqui um livro que se desmancha, mostrei um livro, falei de um livro, mas mostrei em outro vídeo, mal revisado, o que não acompanha o preço, o valor alto do material. E do mesmo jeito que você não quer ser tratado assim quando compra um tênis, uma camisa, você quer um bom produto quando você gasta por ele, do mesmo jeito se dá com o livro. E aí você entra no site da Amazon
E você vê o livro que está lá na livraria por R$80, você vê com desconto de 30%, 40%, 60%, eu já mostrei aqui, já divulguei aqui para vocês. É lógico que você se sente inclinado a comprar. E o futuro do mercado, caso as coisas não mudem, caso as livrarias não preparem seus profissionais para poderem atender, né? Como eu disse, não é uma má vontade do funcionário, ele simplesmente não conhece aquilo, ele não é daquela área. Então ele precisa ser preparado. Se as livrarias não organizarem suas prateleiras, não disponibilizarem o preço para você procurar, tudo isso que melhora a sua experiência de compra, elas vão ficar para trás, vão perder espaço. E aí muita gente diz, Wesley, mas a Amazon tem tal e tal problema. Existem as críticas aí, inclusive ao modelo, né, como são feitas as entregas de livros, que nós temos aquele... muita gente diz que os funcionários não têm formalização da sua relação de trabalho, é informal e tal. Mas também dá muito emprego, né? Eu recebo aqui, eu que compro bastante, recebo livros de mais de 10 pessoas, né, funcionários que vêm, alguns vêm mais, outros menos, alguns até conhecem já. É muita gente. Será que quantas livrarias, quando você pensa também nos distribuidores, no pessoal que está por trás dessa logística, quantas livrarias teriam que ser abertas, livrarias físicas, para acomodar esse pessoal? E você, não sei se adiantaria você chegar para essas pessoas e dizer, olha gente, vamos deixar essa informalidade e esperar abrir uma livraria física para contratar vocês. Entendem? É posto de trabalho sendo colocado aí. Lógico, não é uma situação ideal a informalidade, mas o que eu quero dizer é que é um posto de trabalho e para você que é consumidor também é positivo. Entende? As críticas que podem surgir, a relação do funcionário com o empregador são válidas, eu acho que sim. Mas se você não pensa nisso na hora que você pede sua comida, que também é o mesmo tipo de relação, se você não pensa nisso quando compra qualquer outro produto pela internet, fica difícil você pensar só em relação ao livro, né? E é por isso que eu particularmente, embora ainda acredite nas livrarias físicas, deseje que elas existam cada vez mais e com preços tão bons quanto os que eu acho lá na livraria virtual, né, no aplicativo da Amazon e etc., mas embora reconheça tudo isso, eu particularmente, como consumidor, como pessoa que não acho dinheiro em qualquer esquina, que tenho que valorizar aquilo que eu gasto, eu tenho cada vez mais priorizado a compra pela internet, tenho me dado muito bem com isso, e acho que é um caminho que infelizmente está sendo tomado por muita gente. Quer um livro para estudar, quer um livro para ler, e quer ter uma experiência rápida, prática, dinâmica, prazerosa, produtiva e barata. Então é uma reflexão que eu trago, né? Embora todo o saudosismo, todo o sentimento de peso com o qual eu recebo uma notícia como essa, né? Como eu recebi o da Saraiva, ou de pequenas livrarias que a gente fica sabendo aí, não mediaticamente, mas em postagens e tal. Mas a gente, quando analisa a coisa fora do lado simplesmente passional, quando a gente analisa com racionalidade e tenta entender em termos de mercado, você começa a ver os porquês e até entende esse movimento. E a reflexão é mesmo no sentido de que sim, precisa mudar, precisa melhorar, precisa entender o novo momento para que sobreviva. Um mercado que, como eu disse, as pessoas continuam interessadas em comprar. E tudo isso pela internet. As livrarias físicas não estão sabendo aproveitar esse potencial, né? É importante refletirmos sobre isso, por isso que este vídeo foi feito, mas um convite para reflexão de todos nós. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.